Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar a nossa aula trabalhando com o modelo aí de impressão digital A4, né? Inicialmente a gente mostrou o modelo aí, eu vou abrir um arquivo novo, né? Vou chamar esse arquivo novo de aula 3, né? Conforme estamos seguindo aí nossos projetos, vou colocar no formato A4, que é um formato já pré-estabelecido, né? Ele vem, se ele não vier, você pode colocar aí a medida aí 210 por 297, se a sua medida estiver em milímetros, tudo bem? Vamos analisar se estamos com a configuração para CMs YK, certo? E feito isso, vamos dar um ok para criar a nossa mesa de trabalho. Criar nossa mesa de trabalho, vou dar uma analisada novamente aí no layout que eu tenho, né? Que está aí trabalhando aí com fotos, né, de plano de fundo, a foto superior aí para poder ilustrar, uma caixa de texto, vetores e a marca como assinatura. Então, esse layout aí é um layout bem básico, né, a gente vai utilizar aí fontes bem básicas e uma estrutura básica para poder fazer uma impressão rápida aí para o nosso cliente, no caso desse cliente real que estamos trabalhando. O mais importante aí, e com um grau de dificuldade a mais, são os efeitos no texto, mas nada de muito diferente. Vamos fazer a nossa diagramação aí conforme o nosso modelo, né, orientando aí as imagens nos locais ordenados aí pelo cliente, né, e esse efeito no texto, mas no título mais importante, que seria hidroginástica, que é o nosso assunto aí principal, né. Vamos trabalhar aí com a assinatura da marca, né, aí estando aí em uma cor neutra para poder estar fechando o nosso layout e vamos diagramar isso tudo de acordo com as solicitações do cliente, no caso, o cliente real aí que foi a Via Fitness, né? A questão do efeito, a gente vai usar efeitos que a gente já conhece, porém utilizando texturas aí diferentes para vocês verem as possibilidades que temos aí para poder construir um layout bem simples e bem bacana. Então, feito isso, a gente analisando aí o nosso layout na quantidade de fontes, vamos voltar aqui para o nosso projeto, vamos selecionar a pasta onde estão todos os nossos arquivos enviados aí via WhatsApp, né? Inicialmente, vamos nos ater aí, que nós temos aí todas as imagens, né, necessárias, 4 imagens para o efeito, as imagens mais importantes, a imagem para vetorização, certo? Temos também aí as fontes, né, que foram enviadas aí para vocês. E a primeira coisa que nós vamos fazer é copiar essas fontes, né? Vamos selecioná-las aí. Vamos dar um Ctrl C, copiar, e vamos lá na pastinha do C, 2 pontos, no seu disco local aí, na pasta Windows, na pasta fontes dentro de Windows, e vamos dar um Ctrl V. Vamos colar essas fontes aí, que automaticamente já vai aparecer aí o processo de instalação. Feito isso, vamos retornar à nossa área de trabalho para poder dar sequência ao nosso projeto. Nosso projeto está na vertical, vamos dar um duplo clique na ferramenta retângulo para gerar um retângulo do tamanho da nossa área de trabalho, certo? E uma vez gerado esse retângulo na nossa área de trabalho, a gente vai iniciar o nosso projeto, primeiramente utilizando aí o nosso plano de fundo, que vai ser o nosso background aí, que é essa primeira imagem aí que já está em transparência. Você pode estar puxando ela e segurando e arrastando para o trabalho do Corel, ou arquivo importar, que você vai procurar onde você salvou todas essas imagens, selecioná-la e também dará o mesmo resultado. Mais uma vez feito isso, eu vou colocar minha imagem aqui na minha área de trabalho externa e vou clicar aí com o nosso botãozinho direito, né, do mouse, para poder estar fazendo o efeito de power clip. Lembrando que nós temos aí um retângulo sobre a nossa área de trabalho, em que eu posso preencher ou não, né, colocar contorno ou não. E inicialmente eu vou deixar a minha imagem aí, que é o início do meu projeto,
sem contorno, com contorno preto e com preenchimento vazio. Uma vez feito isso, eu vou clicar com o botão direito sobre a imagem e mandar Power Clip dentro. Feito isso, eu vou mandar editar meu Power Clip para mim poder corrigir a sua posição. Vamos analisar de novo a nossa imagem, né? O nosso projeto, que nós temos ela em transparência no fundo, para poder conceituar bem a nossa peça. Então, uma vez feito isso, eu vou apertar a tecla Ctrl, para ela não sair do lugar. A tecla Ctrl vai criar um imã, certo? Em que vai impedir que, ao movimentar, ela movimente para as laterais. Esse imã é muito importante para evitar que você desalinhe seu objeto, uma vez que ele já está centralizado, como é o caso do nosso plano de fundo. Feito isso, eu já coloquei na base, vou utilizar com a imagem selecionada, eu vou utilizar mais um efeito de transparência, né, que é com a nossa ferramenta de transparência, a segunda opção, que é uniforme, já vai automaticamente para 50%, vou colocar 60% para poder deixar ela mais clarinha ainda, né, e finalizar aí meu efeito de transparência para compor meu background. Feito isso, eu vou encerrar a minha edição, estou fora do meu Power Clip, estou com a minha área de trabalho já com o meu projeto iniciado, verdadeiramente. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar o meu projeto e vou retirar o meu contorno, que eu não gosto desse contorno. Uma vez na impressão, esse contorno é muito difícil de sair, porque está na área de sangria, na área de corte. Retirei, tenho aí meu projeto bem limpinho, com meu background iniciado, lembrando que meu background tem apenas uma imagem. Se eu preencher com outra cor, minha imagem vai permanecer, mas o meu fundo vai mudar de cor. Eu vou deixá-lo vazio ainda até o presente momento. Vou voltar para fazer uma outra análise, relembrando aí o que eu tenho aí de trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é as imagens, né? Vamos posicionar as nossas imagens aí de acordo com o nosso modelo, para poder dar continuidade ao nosso projeto. Feito isso, como sempre faço, eu geralmente seleciono a imagem, puxo e arrasto o que eu necessito para fazer o meu projeto, né? Então, feito isso, eu tenho uma imagem que já está no tamanho adequado e tem uma outra imagem, né, que eu preciso de corte para adequar conforme o meu modelo. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vamos adequar as nossas imagens aí de acordo com o nosso modelo. Então, a primeira imagem, eu vou posicionar ela na parte inferior do nosso projeto. Aumentar, sempre lembrando de aumentar nas extremidades com a tecla Shift apertada para não perder proporção. Importantíssimo isso no caso de foto, principalmente, para nem emagrecer, nem engordar ninguém, tá bom, pessoal? Sempre lembrar desse detalhe. Vou alinhar, ou seja, vou selecionar minha primeira imagem, né? E vou selecionar também o fundo, porque eu quero alinhá-la em relação ao fundo. Então, feito isso, percebam que as duas imagens agora, uma vez com a tecla Shift apertada, estão todas duas selecionadas. Vou ativar meu alinhamento aqui pelo ícone, né? E vou alinhar a minha imagem em relação ao fundo. Feito isso, agora eu vou posicionar a minha imagem na lateral onde ela vai ficar, e eu tenho uma forma bem rápida de eliminar o que eu não preciso nessa imagem, que seria o teto, seria essa intervenção aí na parte inferior. Com a ferramenta faca, né, eu seleciono a minha imagem com a ferramenta faca, eu vou e recorto, seleciono a área em que eu quero que permaneça. Dou um duplo clique e feito. Então, eu retirei aí, melhorei a minha imagem, né? Eu posso fazer de outra forma, que é também fazer um retângulo no tamanho que eu quero, colocar Power Clip, mas nesse caso não vai ser necessário. Então, feito isso, posicionamos. Também vamos aumentar a nossa imagem para adequar a nossa tela de trabalho, nosso layout, para poder ficar num tamanho ideal e bem distribuído. Antes que eu me esqueça, vou fazer aqui a minha linha guia, certo? Que é a minha eu vou criar uma área de corte para que eu não exceda a minha
a minha arte além desses limites para que corra o risco de ser cortado. Então, retornando aquela gambiarrinha aí que eu ensinei, eu faço um quadradinho de 5 milímetros e vou fazendo minhas linhas guias para poder andar mais rápido, né, do que ficar olhando aí direto pela nossa régua. Então, posiciono ele em um canto superior, depois no canto inferior, puxo as linhas guias, tá bom? É só clicar em cima da régua, segurar e arrastar, que a linha guia vem, tá bom? Isso aí já serve para a gente já começar a orientar e distribuir uniformemente, criando áreas de respiro de nosso objeto. Vou deletar nosso quadrado e posicionar minha imagem aqui no limite da minha linha guia, que eu quero que ela fique bem próximo, assim como a do canto superior. Vou colocá-la no canto e crescer. Eu evito de cortes, tá bom, pessoal? Quando analisando aqui o nosso layout, eu evito cortes e eu crio uma área de respiro bem equidistante aí no nosso projeto. Voltando aqui para o nosso projeto, né? Que eu enviei para vocês aí a marca do cliente em PDF, lembrando que o Corel, ele consegue abrir o PDF e já transformar esse arquivo em um formato CDR, né? Então, uma vez que você tem vetor nesse PDF, você consegue manter o vetor, ok? Voltando para o nosso projeto, uma vez já direcionar todas as imagens, nosso plano de fundo ok, então eu vou para o próximo passo, que é o nosso maior serviço aí, que é na questão do texto. Vou escrever meu texto, né? Apenas cliquei, eu não criei caixa de texto. Você pode estar criando uma caixa de texto também, não tem problema. E vou escrever o meu texto aí para poder diagramar conforme o nosso modelo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar o meu modelo, vou colar, né? Ele aqui na minha área de trabalho do Corel, para poder reproduzir fielmente de acordo com o texto. Então, a primeira coisa, vamos lá escrever o nosso texto conforme o nosso modelo. Hidroginástica, a gente vai escrever ela inicialmente toda em uma linha, tá? Posteriormente, a gente vai diagramar, a gente vai soltar esse texto aí para poder ficar mais fácil configurar cada bloco conforme o nosso modelo. Não se preocupem com a questão da fonte. Você pode iniciar com a mesma fonte para todos, tá bom? E depois você vir configurando. Então, isso é muito importante quando a gente faz isso, porque aí evita de você ficar escolhendo primeiro as fontes, né? Mas é questão de jeitos mesmo, vocês veem o que for mais fácil. A gente vai posicionar o nosso texto aí mais ou menos onde ele vai ficar finalmente, né? Vamos analisar o nosso texto e vamos selecionar o nosso texto. E antes de selecionar o nosso texto, eu vou criar uma margem de segurança também entre o texto e a foto, para que o texto e a foto não fiquem tão pregados um no outro, isso causa muita interferência em layout. Vou usar a mesma distância, que é 5 milímetros, para que o nosso trabalho fique bem redondinho, e aí para quem tem toque aí, não passe mal a ver nossa peça. Então, vamos alinhar esse nosso texto e deixar essa margem, esse respiro aí entre o texto e foto, que é muito importante para um bom acabamento no layout final, né? Vamos sempre lembrar aí, gente, vamos usar bastante as nossas linhas guias para poder nos orientar e diagramar corretamente. Então, vamos ignorar esse processo aí que eu fiz, que foi de converter em caixa de texto, que se porventura você quiser converter em caixa de texto, pode clicar com o botão direito e vocês vão achar essa opção aí para converter. No nosso caso agora, minha tecla conto aqui está com um pequeno probleminha, tem hora que não funciona. Eu vou selecionar o texto, né? E vou apertar Ctrl K. O que vai acontecer quando eu apertar o Ctrl K? Simplesmente ele vai separar o meu texto, que está todo, vamos dizer assim, numa linha só. Ele vai separar o meu texto
em linhas, né? O que vai facilitar para mim poder configurar o meu texto aí de fontes diferentes. Uma vez selecionado, eu dei Ctrl K e agora eu tenho cada texto em uma linha que vai me facilitar colocar fontes diferentes. Então, inicialmente eu vou colocar, vamos procurar a fonte aí do título, né? Que o nosso título aí é o mais importante, por esse motivo que ele está em evidência, que é a fonte aí Boulevard, tá? Tô até colocando uma outra fonte aí, Infinitive Stroke, mas não é ela, é a Boulevard. A gente vai adequar ela aqui, só um minutinho. Primeiro eu coloquei aqui na Infinitive Stroke, mas nós já vamos colocar ela aqui na Boulevard, que é a que eu mandei aí para vocês. Bom, uma vez colocada na fonte Boulevard, eu gosto de trabalhar para esse efeito aí, é um efeito de sombra seca, você pode trabalhar com um efeito mesmo de sombra, ou então você pode trabalhar da forma que eu estarei ensinando, né? A gente vai colocar o nosso restante de texto mais abaixo para a gente poder concentrar apenas no nosso título, que é o mais importante aí, que se chama aulão. Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, a imagem sempre cola em cima no mesmo lugar, no Cora, né? Eu preciso de duas palavras aulão, porque uma vai ficar no preto e a outra vai ficar no vermelho. Eu vou copiar a cor vermelha, né? Aqui com a minha ferramentinha conta-gotas, que eu quero o mesmo tom de vermelho. Se eu colocar o quadradinho do meu baldinho estiver cheio, ele vai preencher. Se ele estiver apenas com contorno, ele vai apenas contornar. Eu vou pegar aí a minha imagem superior e vou afastá-la um pouco com a setinha ou até mesmo com o mouse para poder dar esse efeito aí bacana. Nossa próxima palavra, hidroginástica. Também, em segundo plano, é uma das mais importantes, né? Porque ela vai receber esse efeito. Por esse motivo, a gente vai colocar numa fonte bem grossa, que dê para ver, né, o seu preenchimento. E a gente vamos utilizar uma fonte bem simples, que todo computador tem, que é a fonte Impact, ok? Vou editar o meu texto, passar para a próxima linha, dar um Enter aí, né, e criar esse efeito aí da palavra separada, né, hidroginástica. Vamos dar um Ctrl G aí, selecionando o nosso aulão aí, o efeito dele, para posicionarmos ele melhor. Sempre quando tiverem, assim, muitas coisas, às vezes dê Ctrl G, agrupem o máximo para poder vocês conseguirem se orientar melhor e não ter tanta peça para poder mexer. Vamos aumentar aí a nossa palavra hidroginástica no tamanho adequado, respeitando a nossa linha de respiro. Vou pegar a minha imagem aí do efeito que chama Wavelines. Vocês podem até pesquisar bastante sobre esses Wavelines, que é muito bom para plano de fundo, cartão de visita, folder. Isso é muito bom. Então, é Waveline, W-A-V-E, espaço L-I-N-E. Wavelines, tá? São textura muito bacana. Você pode procurar por cor também, Wavelines azul, vermelho, branco. Então, o que eu fiz? Eu selecionei meu texto, cliquei com o botão direito na minha imagem e mandei por Power Clip dentro do texto. Já foi automaticamente. Mas antes disso, eu vou copiar, fazer uma cópia do meu texto de hidroginástica, que posteriormente eu vou precisar dele. Então, vou deixar aí no meu cantinho, né? Vou fazer novamente lá o processo, clico na imagem, botão direito, Power Clip dentro e coloco dentro aí do meu texto. Vou emendar, editar, né? Vou reduzir. Pessoal, lembre sempre de reduzir bem o Power Clip, que Power Clip é um efeito que pesa bastante no final da arte. Então, deixe ele já bem ajustadinho também, para você não correr risco de entrar no Power Clip, tá aquela imagem imensa. Então, reduzam o bastante aí que for necessário. E, uma vez feito isso, nós vamos posicionar a nossa cópia, né? Para poder também criar um efeito de sombra seca aí que eu vou querer. Então, primeiramente, eu vou copiar, eu quero até copiar o azul nas tonalidades meio Waveline, um azul mais escuro, né?
Vou pegar minha ferramenta seleção, posicionar. Lembre sempre de conferir embaixo se nós estamos trabalhando com CMYK. Uma vez feito isso, vou apertar Ctrl e vou dar Page Down até a minha camada que eu quero passar para o local desejado. Então, uma vez feito isso, já tenho o meu efeito de sombra bem seca aí, né? Mas lembre-se que a minha fonte da frente está sem contorno. Então, as arestas ficam bem mortas. Então, para esse projeto, eu quero colocar um contorno. Eu vou clicar com o botão direito aí em cima do azul, que já está na minha barra de ferramentas, né? Clicar com o botão direito, que já vai automaticamente. Mas eu quero mudar as configurações, né? Eu vou clicar nessa canetinha. Eu quero uma espessura 4, né? Quero o canto arredondado. E, além disso, eu vou mandar colocar atrás do meu preenchimento. Por quê? Porque uma vez que eu não seleciono, quanto maior for o meu contorno, ele vai crescendo de fora para dentro. Então, por esse motivo, nesse caso, eu vou selecionar, porque eu quero o meu contorno atrás. Então, feito isso, bem acabadinho, bem redondinho, a gente já tem um acabamento melhor para o nosso efeito aí, na palavra hidroginástica. Vamos aí completar, vamos selecionar, apertar o Shift, né? Selecionar 11 abril e 19 horas, posicionar no local adequado. Vamos colocar também na fonte Impact, certo? Essa fonte Impact, eu estou utilizando porque é um projeto rápido. Toda vez que você precisa desenvolver alguns projetos mais rápidos, às vezes você utiliza algumas fontes diferentes, é lógico, mas a gente sempre parte, principalmente para esses que precisam de textos bem impactantes, a gente parte muito para fontes que na maioria dos computadores já tem, tá? Mas nada impede de pesquisar, só que a pesquisa ela vai demorar um pouquinho seu processo. A gente vai selecionar somente a palavra abril, vou pintar ela vou preencher ela de vermelho, né, assim como o nosso modelo, e também a letra H. Lembrando aí que eu posso, dentro de uma linha de texto, eu posso colocar cores diferentes para o meu texto, selecionar apenas uma letra e os meus demais, o texto restante, eu vou estar colocando também na fonte Impact. Feito isso, agora me falta o meu texto de observação, que a gente vai colocar na fonte Caviar Dreams. É uma fonte que eu gosto muito, porque ela é bem fina, né? Serve e ela é bem clean, né? Ela é uma fonte larga, então ela vai trazer entendimento aí para a nossa observação e pelo fato dela ser de estrutura fina, eu posso colocar em uma fonte não tão pequena, né? Isso vai ajudar o nosso layout a ficar condizente aí com o que o cliente deseja. Vou crescer respeitando aí, vou aumentar, né? Vou aumentar, redistribuir. Lembre sempre que é importantíssimo o uso das linhas guias por esse motivo, para você se orientar, criar um certo limite para que as pessoas vejam esse limite ao analisar a sua arte. Agora a gente tem aí o nosso objeto vetorizado, em que a gente vai utilizar essa imagem que eu enviei como base. A gente vai fazer um rastreamento super rápido, porque a imagem já vai ajudar, né? Então, mandei rastrear aqui rapidinho. Uma vez feito isso, eu tiro o que rastreou em cima e deleto a minha imagem original. Agora eu vou clicar no botão direito, mandar desagrupar tudo, que eu quero todas as pecinhas desagrupadas. Então, deletei, né, meu fundo aqui, palavra swimming também. O meu eye aqui, então é esse eye que eu quero. Vou colocar a minha água aqui todo no mesmo azul, de preferência utilizem o mesmo tom quando necessário, evite usar muitos tons diferentes, a não ser que seja o objetivo da arte.
Vou deletando aqui os pedacinhos que eu não quero, né? Mas vou soldar, eu vou selecionar tudo, porque eu percebo que ainda tem partes de mesmas cores, mas que estão separadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar soldar. Uma vez soldado, o que acontece? Você transforma a imagem num vetor só. Pronto. Aí agora, se você quiser editar algum ponto, fica ok. Temos aí nosso coração, vamos deixar ele mais demolido, tipo assim. Vamos até fazer um pouquinho diferente do nosso modelo, tá? Somente para poder vocês entenderem essa vetorização rápida que a gente fez. Aqui, quando a gente faz o rastreamento rápido, pode acontecer muito de você encontrar tons diferentes. Só que na hora que você manda soldar, costuma às vezes dar errado, dar esses efeitos de ligar um ponto no outro. Então, qual seria a saída? Você selecionar tudo e tentando mandar soldar. Caso não for possível, você vai soldando pequenas partes uma com as outras, né? Até você conseguir identificar qual que é a parte da solda que está dando errado, tá? Ou você seleciona tudo e coloca tudo na mesma cor também, que é uma saída, tá? Então, é só para vocês entenderem que quando vocês rastreiam, vocês têm que fazer essa análise para na hora da arte ficar pronta, a pessoa não perceber que você não teve esse cuidado. Então, isso é muito importante, você analisar depois que rastreou rapidamente, tá? Não se esqueçam disso. Vamos aqui finalizando nossa vetorização, né? Aí, para agilizar, vamos já selecionar ela toda. Quero um amarelo, né? Vou colocar aqui um amarelo. Vou até copiar o amarelo do meu modelo para poder facilitar. Então, uma vez aplicado, apliquei meu amarelo. Minha vetorização rápida está pronta, né? Está no jeito. Vou posicionar meu coração aqui aproximadamente. Vou selecionar tudo, dar um Ctrl G para não nenhuma pecinha. Apertando Shift, vou dar uma reduzida e enquadrá-la no local adequado. Vamos agora escrever o nosso título, né, que vai abaixo da nossa imagem vetorizada. Vamos fazer aí na fonte Boulevard. Vou colocar aí meu I no Times New Roman. Lembrando sempre, gente, preocupe sempre com o tamanho, deixe tudo bonitinho. Vou mandar dar uma desagrupada aqui, que eu quero ver a altura do meu coração. Meu I aqui tem que ser, meu I, né? Tem que ser na mesma altura. Então, eu vou copiar a altura aí. Lembre sempre, quando você quer copiar a altura ou largura e não quer perder proporção, você fecha o cadeadinho, tá bom? Depois a gente faz um alinhamento delas aí, para poder ficar bem equilibrado. Pelo amor de Deus, não coloca nada sem alinhamento, não. Então, vamos escrever nosso texto. Vamos colocar aí nosso texto na infinitive stroke. Como o nosso texto está dentro de uma única linha, né, porém separado aí por linhas compostas, eu vou centralizá-lo aí na configuração de texto mesmo. Pronto. Inicialmente a gente já tem 99% do nosso trabalho pronto. O que falta agora é a assinatura. Vamos dar uma analisada, né, se está tudo no conforme, né, nossas
Minhas guias aí nos instruíram para poder fazer esse projeto aí bem alinhado. Então, estando ok, vamos finalizar o nosso projeto abrindo o nosso arquivo em PDF, chamado Marca Projeto 3. Feito isso, ele vai aparecer essa mensagem. Você vai te perguntar como texto, se é para importar como texto ou como curva. Geralmente, se a pessoa te manda a fonte aberta, você pode importar como texto. Se você tiver a fonte, ele carrega normalmente. Se não, você manda importar como curva, que você vai receber pelo menos um arquivo vetorizado na hora que você der o ok aí. Então, sempre analise a situação. Esse aí é um arquivo que o cliente me mandou, está vetorizado, né? Então, vocês conseguem clicar e ver que ela está até separadinha por partes, né? Está todo vetorizado. Como eu não quero alterar nada, vou dar um Ctrl G aqui, não quero perder nada. Deu um Ctrl C, né? Vou lá no meu projeto, dou um Ctrl V. Ajustar as janelas primeiro. Pronto, dei um Ctrl V. Já veio minha marca vetorizada. Bonitinha. Por isso que é importante que o cliente te mande a marca vetorizada, porque você não tem que ficar pegando PNG, aí você não pode trocar a cor do PNG. Então, é muito importante que você tenha essa noção dessa diferença de PNG para vetor. Então, o vetor, o que nos permite? Trocar a cor para adequá-la ao fundo, que a gente precisa somente uma assinatura, e como nosso fundo é claro, é coisa clean, então não vamos colocar logo de preto, né? Lógico, e tudo isso com autorização e consentimento dos nossos clientes, que nos relatam o que quer, o que não quer, o que pode, o que não pode, no nosso incrível briefing. Vamos aí, pausa para um próximo curso. Vamos fazer um curso só de como desenvolver um bom briefing. Bom, agora, analisando o nosso projeto, eu dou F4, F9, para poder ver no meu projeto em tela cheia. Nós já temos todos os elementos de cópia do nosso projeto. Então, galera, vamos aí fazer outros modelos, né? Sigam esses parâmetros, usem esses efeitos e o céu é o limite. Garantam aí sempre um layout bem clean. Esse layout foi bem básico, só para poder ensinar algumas técnicas novas, mas não tão novas, e poder reforçar aí alguns detalhes de alinhamento, linha guia, cor, preenchimento, contorno. Então, agora a gente vai trabalhar mais para reforçar o que a gente já aprendeu, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, desenvolvam bastante e não esqueçam, hein? Eu preciso desses projetos para o final do curso.